Fala pessoal, estou de volta aqui para mais um vídeo no canal. Bom, se você ainda não me conhece, eu sou o Marcos e aqui a gente fala sobre Excel, Access, bancos de dados, SQL, VBA, tudo que permeia esse universo de análise de dados e automação de processos. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um dos principais recursos do Excel, que é a tabela dinâmica. Eu sei que existe uma infinidade de aulas dentro do YouTube falando sobre tabela dinâmica, mas eu quis trazer a minha visão sobre a tabela dinâmica e, como você já sabe, aqui no canal a gente não passa apenas sobre entender uma determinada ferramenta e para que ela serve. A gente vai a fundo até a gente dominar essa ferramenta. E é isso que a gente vai fazer nessa aula de hoje. Nosso objetivo aqui então é dominar todas as funcionalidades de uma tabela dinâmica para análise de dados. E eu trouxe aqui também, como sempre, um estudo de caso que é com base aqui em uma base de dados das transações, ou seja, as vendas que ocorreram dentro de uma rede de cafeterias. E como de praxe aqui no canal, eu já trouxe aqui alguns passos que a gente vai seguir. E para esse vídeo não ficar com 3, 4 horas de duração, eu vou dividir em algumas aulas em alguns vídeos. Então nós teremos aqui 5 aulas e eu também separei aqui 8 passos para a gente seguir. E na aula 1, na aula de hoje, a gente vai percorrer os 4 primeiros passos. O primeiro passo que a gente tem aqui é a minha opinião sobre quando eu devo e não devo usar uma tabela dinâmica. Quando você precisa fazer uma atualização constante desse relatório, dessa base de dados que você recebe, e também ter um visual mais elaborado dentro do seu relatório, eu acredito que a tabela dinâmica não é a melhor ferramenta. Você pode até fazer isso daqui, mas eu acredito que vai te dar muito trabalho no momento que você for personalizar o seu layout. Se você utilizar a VBA para fazer essa automatização desse processo, vai te dar mais trabalho também. Então, para esses cenários, eu acredito que a tabela dinâmica não é a melhor ferramenta para você utilizar dentro do Excel. Agora, quando eu acho que você deve utilizar a tabela dinâmica aqui dentro do Excel? A primeira situação é se você precisa fazer uma análise exploratória dos seus dados, da tabela que você recebeu. A tabela dinâmica ela te ajuda a você entender a correlação sobre essas variáveis. O que é essa correlação entre as variáveis? Por exemplo, a gente falou aqui de vendas, né? Então a gente pode correlacionar as datas pelas lojas, pelas categorias de produto, pelos produtos, cruzar essas variáveis entre si e entender se existe uma correlação entre elas. Fazer isso na mão dá bastante trabalho. Quando você utiliza a tabela dinâmica para fazer isso, você tem muito mais agilidade. O segundo cenário que eu acredito que você deve utilizar uma tabela dinâmica é se você precisa passar alguma informação rápida, gerar algum número de uma forma muito ágil, ou seja, o seu gestor, um tomador de decisão ou você mesmo precisa de um número rápido sobre uma tabela, sobre uma base de dados que você recebeu. Você não está se importando com layout, você não está se importando com o fluxo de atualização desse relatório, dessa tabela. Então a tabela dinâmica vai te ajudar bastante nesse processo. Você recebe os dados, cria sua tabela dinâmica, coloca os indicadores que você precisa e está tudo pronto e você consegue passar isso para o tomador de decisão ou para você mesmo no caso. Agora que eu já te falei a minha opinião sobre quando você deve e não deve utilizar a tabela dinâmica, a gente vai para o segundo passo, onde a gente vai falar sobre fonte de dados. Bom, vamos lá. Eu já separei uma base de dados aqui para a gente, do nosso estudo de caso. E aqui a gente tem o ID das transações, nós temos a data, nós temos qual foi a hora dessa transação, a quantidade de vendas que a gente teve nessa transação, qual é o ID da loja, qual que é a localização dessa loja, qual que é o ID do produto, o preço unitário desse produto, a categoria desse produto, qual que é o produto em si e o detalhe desse produto. Então aqui a gente tem toda a nossa base de dados de transações que a gente vai utilizar para fazer a nossa tabela dinâmica. Então para criar uma tabela dinâmica, a primeira coisa que a gente tem que fazer é vir nessa guia aqui, inserir, a gente clica aqui e já tem essa opção aqui, tabela dinâmica. Bem intuitivo como a maioria das coisas do Excel. Então a gente clica nesse botão e ele já abre essa janela. Aqui a gente tem algumas opções. A primeira informação que a gente tem que passar para o Excel é falar qual que é a tabela e o intervalo. Então, nós já temos a nossa fonte de dados, que é essa planilha, mas para uma tabela dinâmica nós poderíamos ter qualquer outra fonte de dados. Essa fonte de dados ela poderia estar num banco SQL, num banco de dados Access, poderia ser um bloco de notas,
poderia ser até um outro arquivo de Excel que contém essa tabela, esse intervalo aqui para a gente. Então, a fonte de dados nada mais é do que o lugar que a tabela dinâmica vai consumir esses dados para gerar a tabela dinâmica. Então, voltando aqui para a nossa janela, a primeira coisa que a gente tem que informar é essa tabela e esse intervalo. No caso, o Excel ele já é inteligente e ele já selecionou todo o intervalo da nossa tabela. Então, se a gente olhar aqui, ele está indo da célula A1 até a célula K, 149 mil aqui alguma coisa. Então o Excel já fez uma parte do trabalho aqui para a gente. Pode ser que em alguns casos, se a sua tabela não tiver tão organizada, o Excel ele vai se perder em fazer essa seleção. Mas não tem problema, você pode fazer isso daqui manualmente. Fazendo isso manualmente, você pode clicar aqui na célula A1, a gente pode ir até a última linha que a gente tem na nossa tabela. Eu estou segurando o Shift e vou clicar aqui na coluna K, na última linha da nossa tabela. Da mesma forma que ele já tem toda a seleção pronta. A segunda coisa que a gente tem que informar é onde essa tabela dinâmica vai ficar localizada. E nós temos duas opções para isso. Eu posso escolher aqui uma nova planilha, onde o Excel, a partir do momento que eu clico aqui em OK, ele já vai criar uma nova planilha e já vai inserir essa tabela dinâmica para mim. Ou eu posso escolher essa opção de planilha existente e informar o local. Como exemplo aqui, se eu clicar nessa linha aqui, nessa célula, ele já vai entender que esse é o local onde ele tem que inserir a nossa tabela dinâmica. Uma outra opção pouco usual, eu particularmente nunca utilizei essa função, mesmo sabendo que ela existe, é você adicionar os dados que a gente tem aqui em outras tabelas dinâmicas. Então é como se você tivesse uma tabela dinâmica consumindo várias fontes de dados diferentes. É pouco usual, eu nunca utilizei, mesmo sabendo que existe esse recurso. Eu também acredito que você não vai usar isso daqui com alguma frequência, tá? Por nosso caso, nós vamos deixar aqui a opção de nova planilha e eu vou clicar aqui em OK. Agora, o Excel já criou uma planilha, como eu falei que ele ia fazer, e já criou aqui também uma tabela dinâmica e já abriu aqui também uma janela do nosso lado direito aqui, com uma série de campos aqui que a gente vai passar. Agora, vamos voltar lá para os nossos passos e vamos ver o que a gente já percorreu até agora. Então, eu já falei sobre o passo 2 e também já falei aqui sobre o passo 3. Agora a gente vai para o passo 4, onde a gente vai falar sobre a estrutura da tabela dinâmica. Do passo 2 até o passo 4 é o mínimo que você precisa para poder trabalhar com uma tabela dinâmica. Então, agora vamos falar sobre estrutura da tabela dinâmica, falar sobre campos, filtros, colunas e linhas e valores. Bom, como existem várias versões do Excel, pode acontecer dessa janela ainda não estar habilitada para você. Se isso acontecer, tem duas formas de você habilitar essa janela. Eu vou fechar minha janela. Bom, a primeira opção que você tem é, na área da tabela dinâmica, você clica com o botão direito e clica na opção Mostrar lista de campos. Agora a gente já tem a nossa janela ativa. Eu vou fechar ela novamente para a gente ver a nossa segunda opção. A outra forma de fazer isso, você precisa estar com uma célula da tabela dinâmica ativa e vai aparecer essa guia para você. Chama Análise de Tabela Dinâmica. Nessa opção, nós temos aqui um botão chamado Mostrar. A gente clica nele e tem essa opção Lista de Campos. A gente clica nela e temos a nossa janela aqui habilitada novamente. Então essas são as duas formas da gente habilitar essa janela da tabela dinâmica. E aqui dentro nós temos uma série de coisas para a gente trabalhar. A primeira coisa que a gente tem aqui é a nossa lista de campos. Essa lista ela é composta por todas as variáveis, ou seja, todas as colunas que a gente tem lá na nossa fonte de dados. Então, esses são todos os campos que a gente pode inserir dentro da nossa tabela dinâmica. E agora nós temos as outras opções, que são realmente os lugares onde a gente vai adicionar informação dentro da nossa tabela dinâmica. A primeira coisa que a gente tem aqui são os filtros. Filtros, como o próprio nome sugere, a gente pode inserir uma variável e filtrar esses valores na nossa tabela dinâmica. Nós temos as linhas, também, como o nome já diz, toda a informação que a gente colocar aqui vai ser colocada nas linhas da nossa tabela dinâmica e também as colunas, que toda a informação que eu colocar aqui vai ser dividida entre as colunas da nossa planilha. E nós temos aqui também os valores, que são as variáveis que a gente vai colocar ali. Vai ser possível fazer uma contagem, uma soma, uma média, pegar o menor valor ou o maior valor e outras opções também que a gente pode fazer dentro desse campo. Então, para o nosso estudo de caso, vamos analisar aqui
quantas vendas, quantas transações nós tivemos por dia. E para fazer isso, eu já sei que eu vou precisar dessa variável aqui, Transaction Date, e também vou precisar dessa variável Transaction Quantity. Então, para colocar essas variáveis dentro da tabela dinâmica, a gente clica nela, segura o botão do mouse e arrasta onde a gente quer colocar. Para esse caso, eu vou querer colocar essa variável aqui na opção de linhas. E aqui já aconteceu uma coisa bem interessante. Apesar de eu ter um campo com data, o Excel fez um agrupamento dessas datas para mim por mês. Então a gente pode ver aqui que eu tenho o mês de janeiro, fevereiro e vai até junho. Mas isso daqui não é a análise que a gente quer fazer. O que a gente quer fazer aqui? A gente quer fazer uma análise por dia. Qual é a forma que a gente tira esse agrupamento que o Excel já colocou para a gente? A gente consegue olhar aqui que na opção de linhas, ele adicionou uma variável meses, que eu posso clicar, segurar e arrastar para fora. Então eu já tirei a questão dos meses aqui. E ele também fez um agrupamento aqui, que não faz sentido nenhum, que é essa questão de dias. A gente pode clicar, segurar e arrastar para fora da nossa tabela dinâmica. E agora sim eu tenho um resultado que eu esperava, que é ter as datas em cada uma das linhas aqui da nossa tabela. A segunda coisa que a gente tem que fazer aqui para adicionar no nosso estudo de caso é a quantidade de vendas. E a gente vai fazer no mesmo processo. Eu vou pegar aqui a quantidade de vendas, que é por esse nome aqui de Transaction Quantity, vou clicar, segurar e arrastar para os valores. Agora eu tenho a soma de todas as transações por dia. E agora eu vou colocar mais uma informação dentro desse campo valores. Além de saber a soma de vendas por cada um dos dias, eu gostaria de saber também a quantidade de transações que eu tive por dia. Para fazer isso, a gente pode pegar o Transaction ID, arrastar aqui para o nosso campo de valores, só que aqui ele está me dando a soma de Transaction ID. E não é isso que eu quero a contagem de transações. A gente pode fazer isso de duas formas. Eu posso clicar aqui em configurações do campo de valor e ao invés de selecionar a opção soma, selecionar a opção contagem. Então eu vou vir aqui, dar um OK. E agora, além da soma das vendas que eu tive, eu também tenho a quantidade de transações dentro dessas cafeterias. Tudo isso aberto por dia. Então agora a gente já viu como colocar as variáveis em linhas e como colocar as variáveis dentro de valores, fazendo uma soma e fazendo uma contagem. Para essa parte de valores, na próxima aula a gente vai explorar mais alguns recursos que a gente tem aqui. Está faltando a gente falar sobre filtros e colunas. Sobre filtros, eu vou propor um estudo. Eu vou colocar as categorias dos produtos aqui e a gente vai ter a opção de selecionar, de filtrar alguma categoria e entender qual é a soma que a gente teve dessas vendas por dia e ver também a quantidade de transações. Então vamos pegar aqui as nossas categorias, vamos jogar aqui para o nosso campo de filtros e o Excel já adicionou esse campo aqui para a gente. Agora nós temos essa opção de clicar e ver todas as categorias que nós temos e também fazer o filtro. Então eu vou clicar aqui em café, vou dar um OK e agora a gente tem a venda e a quantidade de transações só da categoria de café. Aqui a gente ainda pode fazer algumas outras coisas. Podem existir cenários que além de filtrar uma categoria, você precisa filtrar outras categorias. Para isso a gente pode abrir a nossa caixa, clicar aqui em selecionar vários itens e nós podemos selecionar outras categorias e clicar aqui em OK. E agora a gente está filtrando vários itens dentro da categoria dos nossos produtos. E agora só ficou faltando a parte de colunas para a gente entender. Para a parte de colunas, eu vou propor aqui no nosso estudo onde a gente tire a contagem e aqui em colunas a gente coloque aqui quais são as lojas que a gente tem. Então eu vou clicar aqui nessa variável e vou arrastar para a opção de colunas. Agora o que a gente tem? A gente tem a soma das vendas, a soma das transações por ID de loja. Então agora eu sei que eu tenho 3 lojas e a soma da quantidade de transações de cada uma delas aberto por dia. E tudo isso selecionando aquelas 4 categorias que a gente tem dentro da tabela dinâmica. Eu vou colocar aqui em todos, para a gente ver todas as categorias. Então aqui, se você precisasse fazer uma análise exploratória para entender qual loja performa mais por dia, se existe uma sazonalidade diferente por loja, aqui já seria um bom ponto de partida para você começar esse estudo. Então agora a gente já cobriu esses 4 primeiros passos, que é o mínimo que você precisa saber
para utilizar a tabela dinâmica. Então a gente falou sobre as fontes de dados, falamos sobre tabela intervalo, que será consumida pela tabela dinâmica, passamos aqui pela estrutura, onde eu falei sobre os campos, que são as variáveis que estão disponíveis na nossa tabela, falei sobre filtros, falei sobre colunas, linhas e valores. Dentro dos valores eu falei para você que dá para a gente fazer uma soma, dá para fazer uma contagem, e na próxima aula, né, a gente vai falar sobre esse passo 5 aqui, que tem uma série de coisas que a gente pode fazer só dentro dessa opção de valores. Aqui eu vou te mostrar conceitos mais avançados, vou te falar sobre alinhamento de variáveis, como pai, filho, uma série de coisas que vai te ajudar a você fazer uma análise dos seus dados. E se você gostou desse vídeo, considere se inscrever no canal, dar o seu curtir e a gente se vê na próxima aula.